Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do programa Na Sala dos Professores. Meu nome é Soraya Lima, sou estudante do sétimo período de Direito Diurno e participante do projeto. Meu nome é Emily Guerra, eu também sou do sétimo período de U. Meu nome é Afonso da Cunha, sou do oitavo período noturno. Graduado em Direito pela SES Unita, onde também se especializou em Direito, é promotor de Justiça Civil no estado de Pernambuco e ainda mestre em Direitos Humanos pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE. Professor da SES Unita, é referência profissional e pessoal para estudantes e colegas pela competência técnica e pela generosidade acadêmica e profissional que marca sua trajetória. Professor Fred, né? Como o senhor é bem conhecido, né? Nome Frederico, mas todo mundo lhe chama de Fred, ou Dr. Fred. Nós queremos agradecer pela oportunidade de estar aqui entrevistando a sua pessoa, né? E bater um papo bem ao nosso estilo, né? Professor e aluno, o senhor sempre é muito receptivo com os alunos. E esse projeto não poderia iniciar, né? É um projeto que ainda está germinando, e ele não poderia iniciar sem contar com a sua presença. Então, somos gratos por tê-lo aqui para bater um papo e conhecer um pouco mais de sua trajetória, né? Eu que agradeço a você, Afonso, a Emily e a Soraya, pelos quais eu tenho muito apreço, muita consideração. Encontrar alunos como vocês é motivador, porque o professor se sente, de fato, acolhido e, ao mesmo tempo, se referencia no sentido de que ele deve fazer o melhor trabalho possível para poder corresponder ao nível que vocês têm. Então, a alegria é minha de estar aqui, naquilo que eu puder contribuir, claro, estou à disposição de vocês. Bom, então vamos começar a nossa entrevista, que vai ser mais uma conversa, né? E eu acho que o ponto-chave para a gente iniciar aqui é falar sobre a nossa situação atual, né? Esse momento que nós estamos vivendo. Então, desde março, nós precisamos nos adaptar a uma nova realidade, adotar novas formas de expressar sentimentos, criar uma nova rotina, fazer todo um novo cotidiano. E nesse momento que nós estamos enfrentando, a primeira pergunta, professor, é como tem sido atravessar os desafios que essa situação coloca na frente? A circunstância atual, ela coloca a nós que estamos vivendo hoje uma situação muito diferenciada em relação ao que nós já havíamos experimentado. Quando a gente olha a história da humanidade, claro, a gente vai ver que situações como essas são recorrentes, já que ali o ser humano ele precisa se reinventar. Na verdade, o ser que nós somos, humanos, ele só tornou-se humano porque em dado momento, lá na origem, alguns seres decidiram sair das savanas e enfrentar o terreno árido que estava fora das savanas. E começa aí uma grande jornada de desafios, e esse é um deles. Desafio denso, porque existem perdas importantes, mas que, para mim, o mais importante de todo esse contexto é que a gente possa olhar e extrair as lições que dele se revelam, não é? Nós precisamos reconhecer que nós temos que ser mais solidários, que uma ética e uma política de alteridade, ela tem que estar presente, tem que estar na pauta da nossa vida, então a gente tem que se importar mais com as outras pessoas, não é? E é a construção de uma nova identidade, ou seja, a partir das dificuldades nós podemos nos reconhecer mais humanos, e sendo mais humanos nós podemos nos identificar mais. Curiosamente, nós somos todos diferentes, mas sendo humanos nós temos, teoricamente, os mesmos objetivos. E aí acredito que se cada um de nós fizer o esforço para que o melhor que a gente pode oferecer ao outro for oferecido, acredito que nós podemos sair disso um pouco melhores. Quanto à rotina, à dinâmica, isso foi muito afetado, né, em termos de trabalho, rotina pessoal. Nós temos que ficar mais recolhidos por razões de segurança, mas isso tudo também nos coloca diante de experiências ricas, experiências familiares muito ricas, que estavam, em certa medida, perdidas
em algumas dinâmicas típicas de famílias. Então, acredito que é possível extrair lições importantes que nos levem a uma compreensão da vida mais abrangente do que a que nós estávamos tendo antes da pandemia. Como o senhor mesmo falou, né, a gente precisou se reinventar. Então, como é que foi se reinventar, de certa forma, como professor, durante esse semestre letivo que passou, que teve a sua maior parte de forma remota? É um grande desafio. Primeiro porque, vou falar apenas por mim, claro, talvez seja uma circunstância de todos. Eu tinha um certo preconceito com os vínculos virtuais. Não é? Obviamente, tem toda uma história que está por trás disso. Como professor, eu sempre fui muito focado na construção de relações sólidas de respeito, de reciprocidade, de cuidado com os alunos, e sempre recebi isso também dos alunos. Então, como o foco foi muito na relação, havia exatamente essa mística de que, numa relação virtual, nós ficaríamos muito limitados dentro disso. E, de fato, a relação remota, ela limita. No entanto, assim, eu me deparei com uma desmistificação disso, ou seja, aquela irrealidade que eu imaginava que era uma coisa quase absoluta, ela não é. Então, nós conseguimos estabelecer vínculos importantes com algumas turmas, ou manter com outras, mesmo na via remota. O mais denso, o mais difícil foi exatamente a gente ter que, de repente, construir domínio sobre ferramentas de tecnologia. Porque aí, se nós tínhamos um tipo de rendimento na aula presencial, obviamente, eu não aceitaria, de minha parte, oferecer menos do que eu pudesse para os alunos. De modo que eu não me contentei em simplesmente ministrar aula. Eu fui pesquisar, fui estudar. Ainda hoje, talvez a maior parte do tempo que eu tenha de pesquisa atualmente seja justamente na área de ferramentas tecnológicas para aprimoramento da comunicação, tanto processual, lá no trabalho do Ministério Público, quanto pedagógica, nos vínculos com o corpo docente, com os alunos e alunas de modo geral. Então, o mais difícil, sem dúvida, foi lidar com as ferramentas. Depois que nós, aos poucos, conseguimos, e tendo algum domínio sobre isso, a aula foi ganhando mais fluência, mais fluidez, e aí a gente, acredito que dentro do que é possível, tem superado com uma desenvoltura por parte dos alunos e talvez por parte dos professores, satisfatória. Ainda mantendo um pouco o foco, né, nessa situação que a gente está passando, é uma situação de muita incerteza e que acaba, assim, perturbando, de certa forma, muitas pessoas, né? O emocional mesmo acaba ficando muito instável. Então, assim, a gente sabe que é sempre bom preencher o tempo com outras coisas, né? Procurar hobbies, tentar ao máximo se manter calmo e tudo mais. E aí, durante as nossas pesquisas, a produção acabou descobrindo um dos seus hobbies, que é a música, né? O senhor faz até parte de uma banda. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que tem sido. O senhor tem tocado muito em casa, como é que tem sido os ensaios, a banda continua? Eu confesso que estou até um pouco limitado nesse sentido, porque também a música é uma ferramenta de integração e de conexão das pessoas. Não é? Eu sempre fui ligado à música, então desde pequeno, eu toco desde pequeno, tenho um pequeno estúdio na minha casa, e como eu toco piano, quem toca piano tem que estar sempre praticando. Mas o que a música proporciona mesmo é o encontro. E nós temos um grupo que regularmente se encontrava, mas desde o início da pandemia a gente também não está se encontrando. No entanto, eu não vejo a hora disso passar para a gente voltar a se encontrar, mas aí, praticando música dentro de uma realidade um pouco mais limitada, porque nesse período, quem atua no sistema de justiça está trabalhando, não sei as outras pessoas, né? Mas quem atua no sistema de justiça está trabalhando mais do que antes, não é? Quem atua também no campo de ensino está tendo que fazer pesquisas e ocupando tempo que antes não pesquisava. Então, a música está meio em segundo plano, infelizmente.
Mas aí, assim, também são momentos de escolhas. A banda, a gente conversa sempre, e o nome da banda é Bossa Jazz, que é justamente porque é o que a gente toca, e a preocupação de todos tem sido de tentar acomodar a situação familiar de modo que a rotina não fique muito desgastante, não é? Para quem tem filho pequeno, é o meu caso, então a gente tem que se reinventar também como pai, a gente tem que se reinventar também como marido, não é? Justamente para corresponder como dono de casa, para poder corresponder e não permitir que esse período fique mais pesaroso do que ele é, ou seja, existe uma carga natural em momentos como esses. E na minha visão, assim, o foco hoje principal é que a família, as pessoas, os membros de cada família, isso é o que a gente experimenta aqui na minha casa, é que a gente, assim, se integre ainda mais, justamente para que aqueles momentos de baixa de um ou de outro, os outros estejam fortalecidos e possam estarmos todos um pouco mais, assim, sustentados pelo afeto. Professor, ainda tendo em vista esse momento difícil que a gente está passando aqui, a pandemia, e considerando sua atuação como promotor no Ministério Público, a gente queria que o senhor falasse como é que se desenvolveu as atividades do Ministério Público durante esse período de pandemia. A instituição não estava preparada para essa circunstância, não é? Processos eletrônicos já são uma realidade para a atuação civil, né? Eu sou da Justiça Estadual, do Ministério Público Estadual, e aí, na área criminal, os processos criminais ainda permanecem, em certa medida, físicos, e isso trouxe também algumas dificuldades, mas como minha atuação é civil, vou falar a partir dela. Na área civil, como a instituição não estava programada para isso, nós tivemos uma dificuldade inicial de adaptação. Por quê? Porque na promotoria que eu atuo, existe uma demanda espontânea do público que comparece à promotoria. Essa demanda foi interrompida. No entanto, a necessidade das pessoas não se interrompeu. Então, a gente tinha que criar mecanismos para isso. A instituição ficou naturalmente meio perdida no início. Se estabeleceu, então, que deveria se manter um plantão de comunicação pela via eletrônica, em que qualquer demanda que surgisse teria que ser provocada pela via eletrônica por e-mail. E aí, dessa provocação, nós poderíamos receber as informações. Os processos eletrônicos continuaram com o seu fluxo normal, os processos físicos ficaram e estão paralisados até hoje, o que é um problema que precisa ser, obviamente, resolvido. E, assim, eu me determinei a iniciar a minha promotoria atendimentos eletrônicos pela via remota, obviamente, por videoconferência, com o público e com advogados. E isso nós temos feito. Então, eu mantive os dias de atendimento, todas as solicitações de advogados para tratar de assuntos, nós agendamos também por videoconferência, de modo que a promotoria tem conseguido manter a sua atividade razoavelmente íntegra, com exceção dos processos físicos que ainda são os remanescentes do período anterior a 2015, e esses estão represados, e aí acredito que o Tribunal de Justiça ou vai tomar uma providência para iniciar uma digitalização mais rápida e mais ampla, ou, caso a pandemia se encerre em breve, como a gente sempre vai ter esperança de que isso ocorra, nós possamos voltar a ter contato com esses processos. Professor, o senhor que é óbvio que é uma pessoa atemporal, né, vem dominando o direito há um bom tempo, né, sendo uma grande referência, mas nós gostaríamos de saber, assim, como foi, quando o senhor era um jovem ainda no ensino médio e estava se preparando para ingressar na universidade, como foi que se deu a sua escolha para entrar no curso de Direito e, assim, construir esse profissional que o senhor é hoje? Como foi que aquele Fred lá do início se viu diante do universo jurídico? Essa é uma questão que demanda muitos aspectos, né? Porque, assim, é uma trajetória de vida. Quando eu era jovem, faz muito tempo isso, entendeu? O que ocorre? O que ocorria? Eu sempre fui muito ligado a reflexões. Na verdade, eu fiz parte de uma geração que
recebeu uma incumbência que era dar continuidade a uma discussão de natureza política que vinha amadurecendo pouco a pouco, que tinha a ver com a redemocratização do país. Quando surgiram as bandas de rock, Legião Urbana, Titãs, pelo menos surgiram no sentido de fazer sucesso em larga escala, que eram bandas extremamente críticas da realidade, o Traje a Rigor e outros, e mesmo cantores individuais, que já faziam certas reflexões. Isso foi muito bem recebido e eu tinha 15 anos nessa época. Então, ali se desenvolveu, germinou a semente que já tinha sido plantada já por toda uma trajetória escolar, em que eu fui muito induzido a ser sempre reflexivo, somando isso a uma característica de personalidade também. Quando eu concluí meus estudos da fase escolar, de ensino médio, eu já morava em Caruaru e eu tinha algumas poucas opções aqui na época, ou tinha a possibilidade de ir para Recife estudar. Meu pai era juiz de direito nessa época. Meu pai é professor por formação, mas fez direito, inclusive na antiga Faculdade de Direito de Caruaru, como eu estudei, hoje a SES UNITA, e ele era uma referência do que, de fato, eu poderia encontrar no universo jurídico. Só que, dada essas características de personalidade, de tentar aguçar muito a capacidade de observação, de tentar pensar sobre as coisas, a minha grande dúvida e o grande dilema foi se eu faria direito ou psicologia. E iniciei o curso de direito com uma grande incerteza, se eu estava ou não no curso correto. No entanto, foi nas aulas de introdução ao direito, ao estudo do direito, né, com o professor Eliomar Mafra, que ali eu conheci, de fato, o direito a partir da filosofia. O professor, ele era muito qualificado, era um professor muito rigoroso, um professor tradicional, mas muito qualificado, a quem aqui eu presto todas as homenagens, e a influência que ele teve na minha formação. E justamente por isso eu comecei a vincular o direito a uma correspondência de padrões éticos que eram aceitos culturalmente, que eram vivenciados socialmente e que eram integrados à norma. Então, a minha formação jurídica foi uma formação pela via da sociologia, perdão, da filosofia. E quando eu comecei a ensinar sociologia jurídica. Então, eu também fui ver o direito a partir de uma lente que não era a lente exclusivamente jurídica. E isso, a meu ver, enriqueceu muito a minha forma de compreender o direito, porque, na verdade, a lente jurídica é apenas uma forma de compreender o mundo. Se eu agrego a essa lente outras lentes, o meu campo de visão ele vai se ampliando. De modo que, no exercício do Ministério Público, isso terminou sendo decisivo, porque uma leitura meramente jurídica, ela fica uma leitura muito positivista, de um direito quase que matemático. E o campo humano, eu acho que não dá para ser enquadrado, eu penso que não dá para ser tão enquadrado assim. As variáveis do ser humano são muitas, então, nesse contexto, a minha formação, então, lá desde o estudante reflexivo, muito dado a compreender o que não era aparente, eu fui naturalmente encaminhado justamente para uma formação mais ampla. E aí iniciei um curso de História, parei porque fui morar no sertão, justo na época que eu passei no concurso. Fiz pós-graduação na área de educação. Então, na verdade, eu sempre procurei tentar encontrar os caminhos que estavam ao lado do direito, sempre na intenção de compreender o humano, porque eu acho que, no fim das contas, é isso que importa. O direito reconhece isso, ou seja, todo o sistema de direito, todo o sistema de
justiça, o campo jurídico ele é destinado a afirmar a dignidade das pessoas, não apenas na sua prevalência, se é que existe de fato essa prevalência humana, mas na sua conexão com os seus valores, que inclui o ambiente em que a gente vive, que inclui a comunidade que a gente pertence, que inclui a nossa relação com o divino. Então, o direito, na verdade, ele se comunica com todos esses campos do conhecimento. E aí, assim, foi uma crescente. Aquele ser, inicialmente, reflexivo, foi conseguindo, aos poucos, apreender que, dentro do direito, eu poderia preservar essa comunicação com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a religião, não é? Com a ciência política. E essa tem sido, até hoje, a minha prática, tentar fazer com que, no campo pedagógico, as pessoas compreendam que o direito ele tem esses âmbitos de comunicação e, na prática processual, no Ministério Público, tentar ter uma visão mais abrangente para alcançar, dentro do que é possível, uma visão de justiça. Professor, o senhor fala assim, e eu me vejo nessa mesma posição e concordo completamente com a sua visão, não é? O direito ele não pode ser um instrumento puro e assim exato, né? Só na exatidão. Nós temos que analisar realmente o direito sob várias óticas que se apresentam à humanidade, né? Então, assim, sua fala é bastante sublime. Obrigado, Afonso. E você, na sala de aula, é uma referência e um motivo de tranquilidade para mim, porque se o tema for filosofia, alguém fizer uma pergunta que eu não saiba, eu simplesmente digo repasso, e é Afonso que vai responder, viu? Professor, eu queria falar agora sobre concurso público, né? O sonho de muitos estudantes de direito, eu me coloco entre um desses estudantes. E assim, o senhor passou muito jovem, né? Uma pessoa quase recém-saída da graduação. E a pergunta que eu queria fazer é: como foi a preparação, né, desse jovem para a prova que prestou? E se alguma das preparações que o jovem Fred fazia, o atual não faria mais? Veja, eu fui um aluno muito preocupado com o que de fato eu estava aprendendo. Um aluno universitário. Eu fiz uma boa graduação, nada de extraordinário também para os fins de concurso, porque as graduações têm um viés específico, não é? Vamos dizer, a percepção acadêmica do direito é diferente daquilo que é exigido no concurso. Mas a minha graduação foi uma graduação bem estruturada, principalmente porque, tomando por referência um dos professores que eu tive, que foi o Dr. Feliciano da Silva Nilo, que era promotor de justiça, ele foi a minha grande referência no sentido da aspiração profissional, porque ele era um excelente promotor de justiça, eu o tinha e o tenho até hoje, a quem também faço toda a reverência, e aí saliento o papel dos professores na nossa formação, não é? Que é um papel que vai muito além da sala de aula, ele acompanha toda a trajetória, então, cada vez que eu me vejo em algum lugar, é como se cada um desses professores estivesse comigo, cada pessoa que me ensinou alguma coisa estivesse comigo, desde lá, a minha primeira professora, e por conta dos vínculos que eu fui criando com o doutor Feliciano, que era meu professor de Direito Penal e era promotor de Justiça, eu fui me determinando a querer ingressar no Ministério Público já no tempo de graduação. Então, a minha graduação foi sendo conduzida por mim no sentido de dar ênfase àquilo que importaria a profissão que eu queria ter. Por isso que lá na graduação, eu, assim, priorizava muito as matérias que estavam vinculadas ao Ministério Público. E me esforcei muito, claro, nada é gratuito. Só que quando termina o curso de Direito,
e que todo mundo se coloca diante daquele dilema, e agora, não é? Eu comecei a refletir se aquilo que eu tinha aprendido seria suficiente para ingressar numa carreira pela via do concurso. Advoguei por um tempo muito curto, sim, reconheço que, apesar de o Ministério Público ser um tipo de advocacia, o Ministério Público é parte, na maioria das vezes, a advocacia, com todos os méritos que ela tem, não me seduziu como a ideia que eu tinha já do Ministério Público. Fiz um concurso para procurador do Estado, que foi muito valioso para mim, porque eu vi naquele concurso que o tipo de estudo que eu precisava ter para passar no concurso era diferente daquele tipo de estudo que eu tinha tido na graduação. Então, me determinei a estudar, fiz uma advocacia de subsistência, literalmente, ou seja, ganhava o suficiente para me manter estudando, e comecei estudando 3 horas por dia e terminei estudando 11 horas por dia, não é? E isso me rendeu aprender algumas coisas, um estudo assim bem planejado, acho que é fundamental isso, e tenho a impressão que mesmo hoje, se o tempo voltasse, eu teria feito o percurso daquela forma, ou seja, metodologicamente eu teria cumprido aquilo que eu cumpri. Por quê? O que é que eu penso que é fundamental? Primeiro, além, obviamente, das questões subjetivas, a determinação, a motivação, o querer, o acreditar, não é? Porque todos esses elementos têm que estar unidos. Se eu estiver fazendo esforço e não acreditar que posso, eu imagino que eu termine perdendo. Se eu fizer um esforço desordenado, talvez eu não consiga o resultado. Mas aí, somando essa força subjetiva a um estudo planejado, organizado, eu acreditei desde aquela época que isso daria resultado. E eu era uma criança. Eu tinha me formado com 21 anos, me inscrevi no concurso com 22 anos, o concurso terminou quando eu tinha 22 anos, mas eu só fui nomeado quando eu tinha feito 23 anos. Então, eu era muito jovem. E passei um ano, de fato, cumprindo com muita firmeza, com quase uma religiosidade, o planejamento que eu tinha traçado. De dia a dia estudar certos conteúdos, no sábado fazer as revisões que eu precisava, no domingo eu relaxar, no domingo assim, eu abri mão, não é? E exatamente isso deu certo no final. É difícil ingressar muito jovem, não pelo fato de que a função ela lhe dê tantas incertezas, no sentido de que o que é que você vai fazer quando estiver aprendendo a ser promotor de justiça, a ser advogado, a ser juiz, porque ninguém sabe. Acho que essas incertezas, qualquer que seja a idade. Acho que o principal fator aí, negativo, entre aspas, que pesa, é o fato de você entregar uma parcela muito significativa, muito grande de sua vida ao trabalho. Não é? Porque o trabalho é parte importante, fundamental da sua vida, mas sua vida não está toda vinculada à ideia de trabalho. Você tem aspectos pessoais, aspectos espirituais, aspectos sociais que precisam compor a sua vida. E aí, no início, por ser muito jovem, a gente quase que não consegue administrar tudo isso e entrega, de fato, uma parcela muito grande de vida eu entreguei ao Ministério Público. Claro que não me arrependo, porque foi isso que me permitiu compreender o que eu fiz certo e o que eu fiz errado. No entanto, assim, se alguém me pedisse um conselho, eu diria, enfrente com extrema dedicação e responsabilidade as suas funções, mas não esqueça que você é gente, que você precisa das outras pessoas, você precisa dar e receber afeto, você precisa participar de uma vida comunitária, você precisa estar sempre espiritualmente ativo. E, às vezes, quando a gente se entrega demais ao trabalho, a gente perde tudo. Basta dizer que eu, que sempre fui muito vinculado à música, cheguei a passar 10 anos sem tocar. Então, isso tudo mostra os excessos que eu cometi em relação à minha
minha dedicação ao trabalho.